Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo? E aí, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Vamos entrando aqui. Aqui tá tudo em obra, olha aqui, vem. Falar sobre as constituições brasileiras. Ô Vila, conta pra gente aqui, o que te levou a escrever um livro sobre a história das constituições brasileiras? Você fez um livro meio resumido, não é isso? Resumindo, a ideia é uma visão de totalidade das constituições brasileiras, desde a primeira de 1824 até agora, 1988. Você foi a todos, visitou Passei a todos. todos, visitei todas as constituições, dei o contexto histórico e coloquei as questões centrais que me pareciam mais relevantes no campo das liberdades. Eu acho que o foco do livro é esse. Portanto, não é um livro de direito constitucional, que tem muitos e dão sono, normalmente, mas é fazer um livro vivo, dando a visão de totalidade e mostrando os absurdos que levaram a muitas das constituições, os regulamentos eleitorais, a conjuntura política, tudo isso, e mostrando como que sempre houve um descompasso entre o Brasil legal, aquele que está na Constituição, com o Brasil real. O que une todas elas? É isso? Esse descompasso? Ou é o fato de elas serem muito grandes? Se a gente comparar com outras constituições ao redor do mundo, elas são muito grandes, não são? As nossas constituições são. Eu acho que marca, de um lado, esse detalhismo exacerbado e a prolixidade. Confundir o texto permanente, que é a Constituição, com um programa político que é absolutamente conjuntural, que pode ser em 1891, na primeira Constituição Republicana, ou pode ser na última, agora, em 1988. E todas elas tinham essa coisa partidária, essa coisa partidária, detalhista e muita presença de lobbies, de grupos de pressão que, em certo momento, conseguem impor, enfiar no texto constitucional, ou no texto permanente, ou nas disposições transitórias, coisas absurdas. Por exemplo, o que você vai falar numa Constituição sobre IPTU? Imposto predial em Constituição, falar em imposto de renda em Constituição, quer dizer, jornalistas, escritores e professores na Constituição de 46 falam, não vão pagar impostos. Pô, mas isso não é motivo de estar presente numa Constituição, ou falar de vestibular, ou falar do Colégio Pedro II. Pô, se tem tantos colégios federais, por que na Constituição de 88 se refere só a um? Então, nós temos, ao longo das nossas Constituições, na primeira, por exemplo, de 1824, a família real, o Dom Pedro faz uma reclamação no artigo dizendo que o que ele está recebendo como dotação é muito pouco e tem logo de aumentar, porque com aquele dinheiro não dá para ele se manter. Mas que maluco. Agora, isso então nós por quê? Então, nós me explica uma coisa aqui. Né? Vamos começar do começo, então. Claro. 1824. É uma Constituição chamada liberal. Então, por que ela foi tão elogiada ainda? Até hoje, quem escreve sobre ela diz que foi uma Constituição boa. Se ele fechou o Congresso que estava lá tentando se reunir para fazer a Constituinte. Eu acho que ela já tem um vício de origem, ela não é produto da consulta popular, mesmo restrita como teve em 1823, mas aquela Assembleia que tinha estava limitando os poderes do imperador, que foi uma das razões do seu fechamento em novembro de 1823 por força militar, é o primeiro golpe de Estado que nós temos no Brasil, e em 24 ele impõe a nova Constituição, que é outorgada, e diz que está fazendo uma Constituição melhor que a anterior, e que ele fechou a Assembleia Constituinte por amor à liberdade. Quer dizer, essa esquizofrenia entre falar em liberdade e reprimir ao mesmo tempo a livre organização popular, é uma marca da nossa história. Em 1824 foi a primeira. A única vantagem que você pode encontrar naquela Constituição é a longevidade. Ela vigorou durante todo o período imperial. Até a República. Até a República, até 1889, até o dia 15 de novembro, tal, quando foi proclamada a República. Agora, veja o absurdo, ela não fala da escravidão. Quer dizer, o que marca o século XIX brasileiro é a escravidão, a força de trabalho dominante eram os escravos. Fala, por exemplo, que não pode ter castigos, açoites, quando a lei de açoites e de castigo aos escravos só foi abolida em 1886. Essa primeira, é difícil você dizer assim, bem, mas o que tem de bom ali? No máximo, a longevidade. Agora, ela fundou o Brasil independente, claro. Ela deu os postulados do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Só para eu te lembrar, na época, os países que eram monarquia ao redor do mundo tinham constituições? Tinham. Você pode dizer, excetuando a Inglaterra, que é um caso à parte, o século XIX na Europa é o século das constituições, das revoluções liberais e tal. Agora, Dom Pedro I se considerava um liberal, isso que é curioso. Exatamente, se considerava um liberal, fecha a Constituinte
E por amor à liberdade outorga uma Constituição. Agora, tem o poder pessoal, que é o poder moderador, que é a única Constituição que tem 4 poderes na história brasileira, que era o poder pessoal do imperador. Agora, você falar que ela teve alguma contribuição à história das liberdades brasileiras, infelizmente não teve. Essa tarefa vai ser feita e a muito custo pela República. Então, e na República, essa de 91, né? 1891, que é a primeira. Essa sim, produto de uma Assembleia Constituinte. Ao contrário das outras, da anterior, que é outorgada, essa foi produto de uma Assembleia Constituinte. Claro que com as limitações que tiveram à época, a questão da participação política, mas não importa. Houve uma discussão política, inclusive pela primeira vez se discutiu o voto feminino, né, que é uma questão fundamental no campo das liberdades. Acabou sendo derrotada a emenda, a proposta do voto feminino. Voto e analfabeto. O voto analfabeto também é derrotado, né? E a eleição direta para presidente não foi uma votação apertada, por 7 votos ganhou a eleição direta, porque havia proposta de eleição indireta para presidente da República, mas ela, portanto, construiu, com todas as limitações da República Velha, o início de uma vida democrática aqui no Brasil. Tá. Você tinha eleições regulares a cada 4 anos, é bom lembrar que é um caso raro na América do Sul, nenhum país da América do Sul teve, entre o final do século XIX até 1930, eleições regulares para presidente. O Brasil teve, alguém vai dizer assim, com razão, mas tinha fraude, expressões, sim, mas a cada 4 anos, ao menos, você tinha um espaço para manifestação popular. Tá. Bom, mas aí a gente teve várias outras, 34, 37, 46. Aí foi tudo uma questão, várias, uma atrás da outra. Muito próximo. Muito próximas, né? Porque aí nós temos sempre a mania de refundar o Brasil. Essa é uma mania nacional. Tudo tem de ser refundado, reinventar a roda, né? Então, a cada mudança política, vamos fazer uma nova Constituição. Cada 30 anos? Olha, está muito próximo. Você tem 1891, depois 1934, 3 anos depois, 37, uma nova Constituição, e 9 anos depois, 1946, mais uma nova Constituição. E aí 67, e 67 uma nova, que na prática vigorou até meados de 69, que teve a emenda constitucional número 1 de 69, que é quase como se fosse uma nova Constituição. Então nós temos um período muito curto, várias cartas magnas. E isso tem a ver com as mudanças políticas que estavam ocorrendo no Brasil e com a mania de refundar. E com a prolixidade dos textos legais. Todas elas eram enormes. Enormes. Elas vão crescendo ao longo do tempo, até chegar ao ápice. O ápice é a atual Constituição de 1988, que foi promulgada com 250 artigos e mais 70 das disposições transitórias, dando, portanto, um total de 320. É bom lembrar que ia ser pior. O projeto inicial começou com 501 artigos, 501. Terminaram com 300. Depois diminuiu para 400, tal. A última Assembleia... Mas foi a maior delas? É maior. A última Assembleia Constituinte, que é a Constituição de 88, ela começa com 9... Nós tivemos 9 projetos de Constituição. Tivemos mais de 61 mil projetos de emenda, 61 mil projetos de emenda e mais de 20 mil discursos. Ou seja, aí volta o vício nacional, prolixo, detalhista e que leva necessariamente a emendas, porque você faz uma Constituição para o hoje e não para o amanhã. Quer dizer, uma Constituição ela tem de ter postulados permanentes que devem ser interpretados depois pela Suprema Corte. Cita alguns exemplos assim internacionais, Alemanha, França, países assim, são pequenas as Constituições? São. Pega a Constituição norte-americana, por exemplo, nós temos uma Constituição enxuta e que as disposições de interpretação é a Suprema Corte que o dá. Então, por exemplo, as questões que vão levar à lei dos direitos civis no século XX, nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, que são a questão do negro, fundamentalmente, quem é que vai resolver essas disposições legais? É o Supremo. É o Supremo. É a Suprema Corte de lá e tal. Aqui não, aqui é um detalhismo absurdo, desde a primeira Constituição até hoje. Veja, por exemplo, a Constituição de 88 fala, cabe ao Estado proteger o desporto genuinamente nacional. Aí você fica pensando o seguinte, mas que desporto é genuinamente nacional? O futebol não é o vôlei, o basquete, deve ser a peteca, o futebol de areia, né? Quer dizer, para que tratar dessa questão na Constituição? Ela fala lá, em certo momento, vai falar sobre o Colégio Pedro II. Para quê? O ensino de história. É tratado há um artigo que fala do ensino de história. Mas por que não? São de matemática? Para leis regulares, pelos códigos. Aí você coloca isso. É como se, ao estar na Constituição, o direito está preservado. Não é verdade. E isso você vai tendo ao longo da nossa história. Citações nominais, a Constituição de 1891, a primeira republicana, fala em Benjamin Constant, que vamos comprar a casa do Benjamin Constant do fundador da República, chama ele de fundador, mas a viúva vai continuar morando lá até morrer, etc. Tal. Mas isso não é tarefa de uma Constituição. Você pode fazer um decreto, uma lei, mas não está nas disposições transitórias. Vamos dar uma aposentadoria a Pedro II.
que inclusive recusou. Isso está na Constituição, mas para que isso não é parte de um texto constitucional? Em suma, isso se repete depois em 34, se repete em 37, se repete em 46, em 67 e assim por diante. E a gente segue até hoje, entendeu? Mas a gente tem tantos juristas que participam disso, eles não vão buscar exemplos em outros países. Olha, infelizmente não, né? Quando vão trazer exemplos, trazem os piores. O melhor exemplo do pior exemplo é justamente a Constituição de 1937, que é chamada polaca. Cópia da Constituição polonesa, com forte influência da Constituição polonesa, fascista, e que vai trazer o que é de pior no mundo fascista na Europa, do nazismo alemão, do fascismo italiano, do fascismo polonês, e uma carta tão autoritária que o último artigo impõe o estado de emergência, quer dizer, portanto, suspende toda a carta, que só era autoritária, não tinha poucas medidas liberais, e suspende, e nós vigoramos. Olha, aqui no Brasil, o estado de emergência vigorou de 10 de novembro de 37 até 30 de novembro de 45. Veja que país nós passamos, portanto, 8 anos sob estado de emergência. Olha, e com Constituição. A Constituição que vigorava era ainda de 34, que na prática ficou cerca de 1 ano, porque depois foi imposto o estado de sítio e o estado de emergência. Não satisfeitos com tanto poder, em 37 dá o golpe de Estado Novo, 10 de novembro, e impõe uma Constituição que é mais autoritária ainda, que chega ao limite do autoritarismo e da concentração de poder, que vai abolir todas as bandeiras estaduais. Quem que deveria defender a Constituição, vamos dizer, o Supremo Tribunal Federal? O que ele fez ao longo todos esses períodos? Olha, o Supremo é a criação da República. Não havia. O Dom Pedro II pensou em criar um Supremo no final do Império. Para decidir questões constitucionais. Decidir questões constitucionais e até diminuir o seu poder pessoal. Tá? Era transferir algumas coisas do poder moderador, algumas funções do poder moderador para o Supremo. Isso acabou não ocorrendo. Veio o golpe de 1889 e veio a República. Aí a República cria o Supremo. A história do Supremo nunca foi defender as liberdades. As poucas que foram garantidas ao longo da história republicana. Por exemplo, Revolução Federalista, você tem lá um despacho, e eu conto isso no final, o ministro dizendo, demorou tanto para dar o habeas corpus, que quando ele foi dar o habeas corpus já tinha morrido o prisioneiro. Ele diz, é prejudicado dar o habeas corpus porque já houve fuzilamento do prisioneiro. Você encontra durante o Estado Novo, então, um Supremo que está a serviço do governo. Ele não toma uma atitude durante o Estado Novo para defender a Constituição, defender os direitos dos indivíduos, no período de maior repressão. A partir de 46, que nós temos um período conturbado da República Populista, o Supremo, em momento algum, defendeu as liberdades. Quando chega na República, no regime militar, também zero. Ele não concedeu uma medida que prejudicasse o regime militar. Né? E chegou um momento, inclusive, que ele teve 3 ministros cassados pelo ato adicional número 5, no início de 69, 3 ministros são cassados, Evandro Lizin Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. O presidente e o vice do Supremo, eram 16 à época, porque a composição foi variando, 11 a 16, renunciou, falou, não posso ficar no Supremo Tribunal que tem 3 ministros cassados pelo Poder Executivo. Onde está a autonomia? A independência, né? Dos poderes. A independência dos poderes. Os outros 11, porque nessa época era 16, então 3 foram cassados, 2 pediram aposentadoria, os outros 11 permaneceram. E aí o regime militar falou, vamos deixar com 11 então, e deixou a 11 e eles nada fizeram, né? Por exemplo, na época da votação das emendas às diretas, já em 1984, no final do regime militar, colocaram o estado de emergência em Brasília, suprimiram o direito de ir e vir e invocaram o Supremo se omitiu. No plano Collor, 1990, recente, com a redemocratização, em 1990 veio o plano Collor, foi invocado, portanto, o Supremo, porque as medidas eram arbitrárias, entre outras, o congelamento dos ativos financeiros, poupança, conta corrente, qualquer né, por 18 meses, ele não agiu em relação, foi agir quando já tinham passado os 18 meses. O presidente Collor foi empechado da presidência em 1992. O Supremo o considerou inocente anos depois. Em suma, há sempre uma incompatibilidade entre o guardião da Constituição, o Supremo, e as liberdades. Né? E, infelizmente, isso marca a história republicana e chega até hoje. Né? Então, eu vou mostrando, e aí eu sei que eu crio atrito com muitos do Poder Judiciário e tal, como que nós vemos uma espécie de farsa legal na história brasileira. As constituições não eram aplicadas, os direitos legais do cidadão e do indivíduo não eram colocados em prática, o Supremo nunca foi um guardião das constituições, em relação especificamente aos direitos, e a relação Estado-cidadão, sempre o Estado ganhou de goleada. Infelizmente, nesse jogo, nós perdemos. Mas hoje a gente tem uma situação, vamos dizer, mais confortável, de maior respeito à Constituição, ou não? Hoje nós temos, porque a Constituição de 88 é, ao longo da nossa história, a Constituição mais democrática.
E ela tem defeitos, mas tem muitas qualidades. Uma delas é o artigo 5º, que é o artigo de ouro da Constituição, que garante as amplas liberdades. Agora, nem sempre o Supremo consegue interpretar, na minha leitura, claro, corretamente a Constituição. Eu acho que o Supremo ainda ele está de costa para o país. Não é só o Supremo, é o Poder Judiciário. Ele ganhou ampla autonomia dada pela Constituição, tem dinheiro, ninguém pode reclamar, porque antigamente o Supremo tinha problema de autonomia financeira, hoje não tem. Portanto, ele tem recursos, tem autonomia política para decidir, mas infelizmente ele não consegue cumprir os desejos hoje do Estado democrático. Claro que nós avançamos, Sim. Isso é evidente, mas nós precisamos avançar muito mais em relação aos direitos do cidadão, porque ainda eles não estão sendo efetivamente implantados, apesar de estarem consubstanciados na Constituição de 1988. É fácil para falar de uma leitura fácil, de uma longa pesquisa, produto de muito tempo, na verdade, de trabalhos anteriores, de pesquisa que eu acabei fazendo, buscando uma visão de síntese, num país prolixo, nós somos todos prolixos, a tradição latina e brasileira, tentar ser o mais sintético possível, mas, ao mesmo tempo, rigoroso historicamente. Né? Quer dizer, garantir a informação histórica com rigor, numa visão de totalidade e mostrando um apanhado geral das constituições brasileiras e como é importante a gente se ater à questão legal num país que sempre desrespeitou as leis. Obrigado, Vila. Eu que agradeço.